Muito bem, pessoal. Então, seguindo a parte de matrizes, a gente vai falar sobre determinantes, tá? Determinantes nada mais é do que um número que a gente associa a uma matriz quadrada, tá? Então, a gente tem duas matrizes, né? Uma matriz 2 por 2, tá? Com essas entradas 2, 1, 3 e 2. E aqui, como que a gente calcula esse determinante para uma matriz de ordem 2, tá? A gente vai ver duas maneiras de resolver. Então, para matriz de ordem 2 e para matriz de ordem 3. E aí depois a gente vai ver um método geral que é para matrizes de ordem superior, tá? Aí maior do que 3 por 3. Então, determinante sempre refere-se a matrizes quadradas, tá? Eu não consigo calcular uma determinante de uma matriz que ela é retangular. Então, aqui eu tenho a minha matriz 2 por 2. E aí, como é que eu faço para calcular o determinante dessa matriz? É simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, tá? Então, diagonal principal menos a diagonal secundária. Nesse caso aqui, vamos fazer o exemplo. Nesse caso, eu tenho a matriz A 2, 1, 3 e 2. Então, o produto da minha diagonal principal que vai ser 4, e o produto da diagonal secundária vai ser 3. Então, o determinante de A, a gente vai representar assim, sempre como det de A, vai ser o produto da diagonal principal, que é 4, menos o produto da diagonal secundária, que é 3. Então, o determinante de A é 1, certo? Por enquanto, a gente não vai atribuir uma característica para esse determinante, o que nos interessa por enquanto é saber calcular ele, tá? Mais adiante ele vai nos ajudar para calcular uh, soluções de sistemas lineares. Aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, então o determinante da matriz 2 por 2 é simples, é só aquilo ali. E agora eu tenho uma matriz 3 por 3 quadrada, e aí agora a gente vai verificar esse método aqui de resolução, tá? Vamos para o papel. Então, eu tenho aqui minha matriz B, cujas entradas são 3, 1, 5, 2, 0, menos 2, menos 1, 4 e menos 3. Tá? O que a gente vai ver agora é a regra de Sarros, tá? Para cálculo do determinante. Então, essa regra de Sarros ela é utilizada somente para calcular determinante de matrizes de ordem 3 por 3. O que a gente vai fazer? Então, determinante dB. Vamos copiar a matriz B, certo? Então, 3, 1, 5, menos 2, menos 1, 4 e menos 3. Vou colocar aqui uma barreirinha e vou repetir as duas primeiras colunas, tá? Então, vou repetir essas duas primeiras colunas aqui. Então, vai ficar 3, 2, menos 1, 1, 0 e 4. E aí, como que eu vou resolver? Vou seguir quase a mesma regra. Vou seguir quase a mesma regra do determinante 2 por 2. Então, produto da diagonal principal. Só que agora, nessa minha matriz maior, eu tenho três diagonais principais. Então, esses caras vão sair positivos e eu vou subtrair do produto, da soma dos produtos das diagonais secundárias, que são para o outro lado. Tá? Então, como que vai ficar isso? 3 vezes 0 vezes menos 3. Aqui vai dar 0, né? 3 vezes 0, 0. 0 vezes menos 3 vai dar 0. 1 vezes menos 2 vezes menos 1, 2. 5 vezes 2, 10, vezes 4, 40. Então, esses aqui são os elementos, os produtos da diagonal principal. Agora a gente vai para a diagonal secundária. 5 vezes 0, 0, e aí já acabou, não precisa fazer mais nada. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Aqui eu tenho menos, então menos 24.
E agora aqui a última, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, menos 6. Muito bem. Então, determinante de B vai ser igual os elementos da diagonal principal, então eu vou somar esses caras, 0 mais 2 mais 40, e vou subtrair dos elementos da diagonal secundária, 0 menos 24 menos 6. Tá? Como eu estou simplesmente somando, eu mantenho o sinal de cada um dos elementos ali. Tá? Então, como que fica isso? 42 menos 6. 24 menos 6, menos 24 menos 6 dá 30. Então, isso aqui vai dar menos, dá mais 30, né? Menos com menos, mais. Quer dizer que o determinante dessa matriz B é 72, tá? Então, essa é a regrinha de Sarros. Não tem muita frescura nisso. Só eu pegar os elementos da diagonal principal, né? Os elementos da diagonal principal e diminuir os elementos da diagonal secundária, tá certo? Então aqui eu tenho alguns exemplos de exercícios, né? Vamos fazer esses dois primeiros aqui, o 3 e o 9, só para a gente treinar, tanto pela regra de Sarros quanto pela regra da matriz 2×2. Então, o exemplo 3. Então, calcular o determinante. Sempre que eu tiver uma matriz com essas duas barras aqui, né, não for o colchete nem nada, essas duas barrinhas aqui, quer dizer que ele está me pedindo para calcular o determinante dessa matriz 2×2. Então, eu já posso fazer direto. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vai ficar 3 vezes 4 menos 2 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a 12 menos 10. Então, isso é 12 mais 10, que é 22. Tá? Não tem muito mistério aí, não. Só isso aí. E o 9? O 9 já é uma matriz de ordem 3, né? Então, eu tenho que usar a regra de Sarros para calcular. Não posso simplesmente multiplicar as diagonais e subtrair, tá? 1, 6 e 2. Então, o que eu tenho que fazer? Principal, copiar de novo as duas colunas aqui do lado. Então, vou pegar essas duas colunas e copiar aqui do lado, tá? Então, vamos fazer aqui. Vai ficar menos 2, 3 e 1, 1, 5 e 6. Copiei as duas colunas aqui. Aí, o que eu faço? Multiplico os elementos das diagonais principais. Multipliquei aqui, tá? E subtraio do produto das diagonais secundárias, que aqui em preto. Ó. Subtrair desses carinhos aqui. Pá, pá. Fechou. Então, quanto que vai dar os elementos da diagonal principal? Que é 20, menos 20, né? Porque tem o menos 2 que é negativo. Aqui nesse segundo, 1 menos 7 e 1 vai dar menos 7. 4, 3 e 6 vão dar 72. Agora, diagonal secundária. 4 vezes 5, 20. Menos 2 vezes menos 7, 14. 14 vezes 6, 84. E aqui vai dar 6. Então, determinante, vamos chamar isso aqui de uma matriz A. O determinante de A vai ser os elementos da soma dos elementos da diagonal principal, então menos 20, menos 7 e mais 72, menos os elementos da diagonal secundária, 20 mais 84 mais 6. Então, como é que fica isso aqui? Elemento diagonal principal, menos 27 mais 72, e isso aqui vai dar 45.
menos 90, 110. Então, 45 menos 110, isso vai dar 65. Então, esse é o determinante da minha matriz do exercício 9. Tá? Os outros ficam como atividade para vocês, ok? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre determinante por cofator, que é para quando a gente tiver uma matriz de ordem maior, né? Então, se A for uma matriz quadrada, então o menor da entrada A e J é determinado por M e J, definido como determinante da submatriz que sobre quando suprimimos a iésima linha e a jésima coluna de A. Tá? O número I elevado a I mais J de M e J, denotado por CJ, é o cofator da entrada A e J. Muito bem. Então, o que é o calcular o menor de uma matriz? Tá? Então, vamos pegar essa matriz A e vamos descrever o que é calcular esse menor da matriz e o cofator, né, de uma entrada específica. A minha matriz A vai ser 3, 1, menos 4, 2, 5, 6, 1, 4 e 8. Essa aqui é a minha matriz A, certo? Muito bem, eu quero calcular o menor da entrada, o menor complementar de alguma das entradas da minha matriz A. Então eu vou escolher um elemento qualquer aqui, eu vou calcular o menor deste elemento aqui, do elemento 6. Esse elemento é o elemento A, linha 2, né? Vou colocar a posição A2, 3, certo? Eu quero calcular o menor complementar dessa matriz, tá? Ou o menor da entrada A2, 3. Isso eu posso fazer para qualquer elemento dentro da minha matriz, ok? Eu escolhi esse aqui só para a gente fazer um exemplo, mas a gente pode fazer para todos da matriz. Então, se eu quero calcular essa minha submatriz, esse menor, que a gente vai indicar como M2, 3, porque ele se refere ao elemento 2, 3, a definição está nos dizendo, vamos lá, voltar ali, ó. Então, eu vou calcular o menor da entrada IJ, denotado por MIJ. Então, ele se refere à própria entrada que a gente estava verificando, né? E como que a gente define isso? É definido como determinante da submatriz. Muito bem. Se eu peguei esse cara aqui, eu vou excluir a linha e a coluna que ele está. Então, eu vou tirar esse aqui e vou tirar essa aqui. Tirei a linha e a coluna. Certo? E o que sobrou? Sobrou uma matriz 2 por 2, ó. 3, 1, 1. Sobrou a matriz 3, 1, 1 e 4. Então, eu vou calcular o determinante dessa matriz. Como é que eu vou fazer isso? Produto das diagonais. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vai ficar 12 menos 1, que é 11. Ou seja, o menor complementar da entrada 2, 3 é 11. E aí ele diz ali para mim que eu posso calcular o cofator dessa entrada. Então, o cofator que ele identifica como C vai ser 1 menos 1 elevado na I mais J vezes o menor complementar que a gente calculou dessa mesma entrada, I mais J. Ou seja, é menos 1 na 2 mais 3, linha e coluna, né? Vezes o menor complementar que a gente calculou ali, que é o 2, 3, que a gente já sabe que é 11. Então, esse cara aqui só vai me dizer o sinal desse cofator. O menos 1 elevado na 5, aqui nesse caso, é menos 1. Né? Continua negativo. E o cofator aqui, ele é 11. O menor complementar, ele é 11. Então, quer dizer que o cofator da entrada 2, 3 é menos 11. Certo? Isso a gente poderia fazer para qualquer outro, né? Por exemplo, se eu pegasse o elemento 3, aqui, vamos pegar aqui o 3. O que eu tenho que fazer? Calcular o menor complementar do 3. Qual é o elemento que eu estou calculando? O A11. Então, agora eu estou
olhando para o elemento A1, que é 3. Então, qual que vai ser o M11? Eu vou olhar aqui para a minha matriz, vou excluir linha e vou excluir linha e coluna, e sobra uma submatriz. Essa submatriz é o que eu vou calcular o determinante. 4 e 8. Calculei o determinante, produto das diagonais, né? Produto da diagonal principal menos a diagonal secundária. Eu tenho 40 menos 24. Isso aqui vai dar 26. Então, esse aqui é o menor da entrada A11. Agora, eu vou calcular o cofator dessa entrada. Então, o cofator é o menos 1 elevado na soma de linha e coluna vezes o menor complementar desta entrada. Então, menos 1 elevado na 1 mais 1, que vai ser 2, né? Vezes o M11, que já sei que é 26. Então, menos 1 ao quadrado é 1, vezes o M11, que é 26. Então, o menor complementar é 26. Muito bem, mas por que a gente falou tudo isso? Pela seguinte definição, né? Se A for uma matriz de tamanho n por n, então o número obtido multiplicando as entradas de uma linha ou coluna qualquer de A pelos cofatores correspondentes e somando os produtos é obtido o denominado determinante de A. Então quer dizer que essa expansão aqui, e aí a gente pode escolher uma linha ou uma coluna da matriz A, e esse número nunca vai mudar, certo? Pode ser por A, por linha ou por coluna. Esta expansão, quando a gente escolhe uma linha ou uma coluna, gera o determinante de A, tá? Que é o que a gente chama de expansão em cofatores do determinante, tá? Isso aqui vale para qualquer uma das matrizes, tá? Tanto de ordem 2x2, 3x3 e a ordem superior. Ok, vamos ver uns exemplos aqui. Vamos pegar essa minha matriz e vamos fazer o determinante dela por expansão em cofator. Vamos lá. A. 3, 1, 0, menos 2, menos 4, 3, 5, 4 e menos 2. Isso aqui a gente podia fazer por regra de Sarros, tá? Mas vamos fazer agora aqui por cofator. Então, o que eu vou olhar? Eu vou escolher uma linha e uma coluna qualquer, que aqui eu desejar, tá? Porque independente da linha ou coluna que eu escolha, o determinante sempre tem que ser o mesmo. Então, vamos pegar a primeira linha. Peguei aqui a primeira linha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o cofator de cada um desses elementos. Então, eu tenho que calcular o C11, o C12 e o C13. Porque o que diz ali a minha definição? Que o determinante de A vai ser o produto. Vamos voltar ali na definição. Ó. O determinante de A vai ser o produto de cada uma das entradas pelo seu respectivo cofator. E a soma desses produtos aí. Tá? Então vamos lá verificar. Eu tenho então que o A11 vezes o C11 mais o A12 vezes o C12 mais o A13 vezes o C13 gera o determinante de A. Tá? Então vamos calcular o C11. Quem que é? É quando eu pego e excluo linha e coluna e calculo o determinante da submatriz e multiplico por menos 1 na I mais J. Né? Nesse caso aqui é 1 e 1. Então, o determinante da submatriz menos 4, 3, 4 e menos 2. Tá? Quem que vai ser o C12? Então, eu vou pegar o 2, vou eliminar linha e coluna. Vai sobrar uma outra submatriz. Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes. Qual submatriz que sobra? Ó? Tirei linha e coluna, sobra essas duas colunas aqui, né? O menos 2, 3, 5 e menos 2. E a última aqui, que é o C13, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante, quando eu excluo linha e coluna do elemento 1, 3. Então, que vai ser menos 2, menos 4, 5 e 4. Tá?
Vamos verificar então como que vai ficar ali o C11. A potência me diz que isso aqui vai ficar positivo, então só me interessa o determinante. Então vai ficar 8 menos 12 vai dar menos 4. O C12 aqui vai dar negativo, então ele vai mudar o sinal do determinante. Então vai ficar 4 menos 15 menos 11. E o C13, aqui ó, vai ficar par, então ele não vai mudar o sinal do determinante. 8 menos 20, perdão, menos 8 mais 20 vai ficar 12. Vamos substituir na fórmula do determinante. Então, determinante de A vai ser igual ao quê? A11, que é 3, vezes o seu cofator, menos 4, mais o A12, que é 1, vezes o seu cofator, que é 11, mais A13, que é 0, vezes o seu cofator, que é 12. Muito bem, então aqui vai dar menos 12 mais 11, e aqui vai dar 0, né? Então isso não influencia no determinante, quer dizer que o determinante aqui ele é menos 1. Certo? Fechou. É isso que a gente tem que fazer. Daí, quanto maior a matriz, mais trabalho a gente tem, né? Porque aí a gente vai ter mais elementos para calcular o cofator. Mas o processo é sempre o mesmo. A gente sempre vai reduzindo para a gente cair numa matriz 2 por 2 ou uma matriz 3 por 3 que a gente pode calcular por sarros. E aqui a gente poderia muito bem verificar se o determinante é menos 1 utilizando a regra de sarros. Certo? Então aqui tem umas duas outras matrizes, vamos fazer esses dois exemplos aí, que são exemplos interessantes, que nos ajudam a compreender como é que a gente vai fazer para calcular o determinante quando a gente tem uma matriz gigante dessas aqui, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a matriz da letra A. Como a gente pode escolher tanto linha quanto coluna, e o determinante envolve cada uma das entradas, né? Então ele envolve o 1, 0, 3, a escolha que a gente fizer aqui. O que é mais natural da gente fazer? O que seria mais inteligente a gente fazer, né? É escolher aquela linha ou aquela coluna que possui mais elementos iguais a 0. E qual que é a linha ou a coluna que possui mais elementos iguais a 0? É a segunda coluna, essa aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui possui só o 1, que é diferente de 0. Ou seja, a gente só precisa calcular o cofator referente ao 1. Então vamos lá. Vai facilitar o nosso processo, porque todos os outros vão ser 0. Então vamos calcular o cofator de qual elemento? O elemento 2, 2, que vai ser menos 1, elevado na 2 mais 2, vezes o menor complementar da matriz, onde eu excluo linha e coluna, tá? Excluir essa linha e essa coluna. Então vai sobrar a matriz 1, 0, menos 1. Deixa eu riscar aqui que vai ficar mais fácil. Vou tirar essa aqui e essa aqui. A gente não vai mais usar a matriz mesmo. Então 1, 0, menos 1, 1, menos 2 e 1, 2, 0 e 1. Vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Essa é uma matriz 3 por 3, então eu posso simplesmente calcular por sarros, né? Então vamos fazer isso, eu vou copiar ela de novo aqui do lado. E aí o que eu faço? Copio as duas primeiras colunas e faço o produto das diagonais. Principal e secundária. Essa matriz tem bastante zeros, então vai facilitar o nosso serviço, né? Aqui eu tenho menos 2 como produto, aqui é 0 e aqui é 0. Aqui eu tenho 4 como produto, o resto é 0.
Então, o determinante dessa matriz vai ser menos 2 menos a soma das diagonais secundárias, que é menos 4. Então, é menos 6. Então, o cofator aqui é 1, né, positivo, vezes menos 6. E é menos 6. Então, esse já vai ser o determinante da matriz maior. Por quê? Porque determinante de A vai ser igual os elementos na primeira coluna, então A1, 2 vezes o C1, 2, mais o A2, 2 vezes C2, 2, mais A3, 2, C3, 2, mais A4, 2, C4, 2. Esse é 0, esse aqui é 0. Esse é 0 e esse é 0. Né? Por quê? Porque os elementos dessa coluna aqui são 0. Então, o determinante de A se resume em A2, 2 vezes C2, 2. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes menos 6. Isso aqui, então, é menos 6. Tá? Então, o que interessa para a gente quando a gente for escolher a linha ou a coluna? Sempre pegar aquela que possui mais zeros. Tá? Na matriz B, aí eu tanto posso escolher a primeira quanto a última coluna, né? A primeira linha ou a última coluna. E calcular o determinante. E aí, quando vocês fizerem, vocês vão poder notar que o determinante dessa matriz, que é uma triangular inferior, ela é simplesmente o produto da diagonal, tá? Mas isso aí fica como um detalhe mais pra frente, tá? Deixo isso aqui como para exercício para vocês fazerem e treinarem. Aqui tem o teorema do que eu falei, ó. Se A for uma triangular, N por N, inferior ou superior ou diagonal, então o determinante é simplesmente o produto da diagonal principal dessa matriz. Tá? Então, qual que é a diagonal principal? 3, 1, menos 2 e 1. Então, é simplesmente o produto dessas 4 carinhas aí, o determinante de B. Tá? Aí o que eu tenho mais uns exercícios para vocês calcularem, eu vou deixar depois ali os slides. E algumas propriedades importantes do determinante. Né? Se A é uma matriz quadrada com pelo menos uma coluna ou uma linha nula, quer dizer que o determinante vai ser 0. Né? Então, é exatamente pela definição de cofator. Né? Se eu posso fazer o determinante utilizando cofator independente da coluna ou linha, se eu pego uma linha toda nula, quer dizer que o determinante, então, ele é 0. Para qualquer matriz quadrada A, temos que o determinante de A e a da sua transposta são iguais. Tá? Só estou trocando linha por coluna, então não altera. Se B é uma matriz quadrada obtida de A por meio de troca de duas linhas, ou colunas, né, entre si, então quer dizer que o determinante de B é menos o determinante de A. Então quer dizer, se eu trocar duas linhas de posição, eu gero uma nova matriz, mas o determinante em módulo continua igual, né? Só muda o seu sinal. Se B é uma matriz quadrada que se obtém da multiplicação de A, de uma das linhas de A por uma constante, quer dizer que o determinante dessa matriz também fica multiplicado por essa constante, certo? E se a matriz B é quadrada, que se obtém substituindo uma linha ou uma coluna que dela adicionando um múltiplo, né? Então, se B é uma matriz quadrada e A, se B é uma matriz quadrada que se obtém de A, quando a gente substitui uma linha ou coluna, adicionando a ela um múltiplo escalar, tá, dessa linha ou dessa coluna, então o determinante não se altera, é isso que está dizendo essa propriedade.